Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Borracharia. Presente. Cido Bolivar. Caio Porto, presente. Dr. Denis Machado. Presente. Dr. Eduardo Moutinho. Presente. Genésio Valêncio. Presente. Gilberto Junqueira. Beto Giroto. Presente. Rodrigo de Pietro. Presente. Tenente Lorenzano. Presente. Marcos Bonilla. Juninho Previdelli. Vadinho Peretti. E Valcir Zacarias. Havendo número legal em plenário sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Convido o vereador Genésio Valêncio para ler um versículo da Bíblia Sagrada. Salmo 71, versículos de 1 a 9. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclinai-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha, habitável em que sempre me acolha. Ordenastes que eu me salve, pois tu és minha rocha e minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento do ventre materno, tu me tirastes, tu és motivo para os meus louvores constantes. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeiteis na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Justifico aqui as ausências do vereador Valcir Zacarias em função de problemas de saúde com a sua esposa e também o vereador Miro Basso, em razão da prevenção ao coronavírus, grupo de risco. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Neste momento, abrem-se inscrições para o tema livre. O vice-presidente fará as inscrições. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios, convites e comunicados. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itaquaritinga, Beto Giroto, nobres edis. O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Itaquaritinga, em nome de todos os seus filiados e filiadas, solicita a leitura em sessão ordinária desta Igreja Casa de Leis, do ofício que se segue. Considerando a ampliação de casos do novo coronavírus no interior paulista a partir da segunda semana de maio e possível pico de contágio no mês de junho. Considerando que a Prefeitura de Itaquaritinga receberá a partir de 15 de maio cerca de 7 milhões para enfrentar a pandemia da Covid-19, recurso ordinário do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus PLP 39/2020. Considerando a adesão do município ao decreto de situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, que simplifica o processo de compra e contratações de serviços essenciais, retira a burocracia e isenta o gestor público de penalizações presentes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando que até o presente momento o prefeito municipal não deu transparência à utilização desses recursos, nem às áreas que foram priorizadas para o combate à pandemia no município. A bem de transparência e do erário público, solicitamos que o prefeito Vanderlei José Márcio, por meio do setor competente, utilize canais oficiais como o portal e página nas redes sociais da Prefeitura Municipal para prestar conta da utilização das verbas públicas recebidas dos governos estadual e federal para a prevenção e combate do novo coronavírus, expondo de forma clara os bens e serviços contratados e os valores por eles pagos, assim como a utilização dos veículos de mídia local. Solicitamos também que o Poder Legislativo, representado por Vossas Excelências, forme uma comissão para acompanhar esta prestação de contas. Sem mais para o momento, despeço-me renovando votos de estima e consideração. Fábio Rogério Mauro Betti, presidente do PT em Itaquaritinga. Mais um. Ofício 193/2020. Senhor presidente, com os nossos cumprimentos, solicitamos a Vossa Excelência que se digne proceder à retirada do projeto de lei enviado a essa Egrégia Câmara por meio do ofício 138/2020,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Taquaritinga a alienar por procedimento licitatório as áreas que se especificam de propriedade da municipalidade e da outras providências, sendo que se nos apresenta para o momento e certos das providências por parte dessa digna presidência, finalizamos com elevadas expressões de estima e distinta consideração. Vanderlei José Marques, prefeito municipal. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do expediente. Projetos, indicações, requerimentos. Projeto de Lei 5675/2020, Vadim Peretti, dispõe sobre a denominação de via pública que especifica Fabrício Rosalém, desculpe se eu li errado, Longuitano. Lê só os nomes, viu? Tá, entendi. Projeto de Lei 5676/2020, Gilberto Junqueira, Aderbal Gaulino Galassi. Projeto de Lei 5677/2020, Genésio Valêncio, Hélio Bragas. Projeto de Lei número 56.078, todos os vereadores. Professor Yolanda Magalhães de Melo. Projeto de Lei 5679/2020, todos os vereadores. Yokinori Kamada Aricamada. Projeto de Lei 5682/2020, Tonhão da Borracharia, Armando Tramonte. Projeto de Lei 5683/2020, Dr. Eduardo Moutinho. Se eu pronunciar errado, pode me corrigir, por favor, tá? Armiston Gibertoni. Eu não sei se ele é certo. Tá bom. Pedido de alteração à emenda impositiva 5684/2020, Poder Executivo. Remanejamento de emendas impositivas destinadas às secretarias municipais. Projeto de Lei 5685/2020, Mirão Basso, doutora Lisete Maria Cirino de Sá. Projeto de Lei 5686/2020, todos os vereadores. Aide Arnone Milhossi. Projeto de Lei 5687/2020, Tenente Lorenzano, Diva Adelina Davolio de Pedro. Projeto de Lei 5688, 2020, Valcir Zacarias, Marcemina dos Santos. Projeto de Lei 5689, professor Caio Porto, Olga Brambila Aquarone. Projeto de Lei 5690, todos os vereadores, doutor Ayrton Poletti. Projeto de Lei 5691/2020, Marcos Bonilla, Wilson Ordine. Projeto de Lei 5692, todos os vereadores. Avenida José Soldi. Projeto de Lei 5693/2020, Juninho Previdelli, Dante de Lapina. Da Lapina está escrito. Juninho, é de Lapina ou da Lapina? Tá, é assim mesmo, né? De Lapina, porque tem um errinho aqui, tá vendo, né? Tá. Projeto de Lei 5694/2020, Dr. Eduardo Moutinho. Dispõe sobre a regulamentação e uso da buzina por composições ferroviárias que trafegam pelo perímetro urbano de Taquaritinga, São Paulo e da outras providências. Projeto de Lei 5695/2020, Marcos Bonilla. Dispõe sobre a denominação da Sala de Dança da Escola Técnica de Artes Municipal, ETAM, Santa Cecília, que especifica Mariana Cátia Rampazzo Lacativa. Projeto de Lei 5696/2020, Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de um crédito especial suplementar no valor de R$ 5 mil. Projeto de Lei número 5697/2020, Poder Executivo. Denomina o setor A, Zona Sudoeste do Parque Industrial de Taquaritinga, Antônio Dante de Oliveira Buscardi. Projeto de Lei 5698/2020, Poder Executivo. Praça Nivaldo Benedito Troiano. Projeto de Lei 5999/2020, Poder Executivo. Praça Claudenir Gibertoni Dana. Pedido de alteração à emenda impositiva 5700/2020, Poder Executivo. Remanejamento de emenda impositiva destinada à Secretaria Municipal de Cultura. Projeto de Lei 5701/2020, Poder Executivo. Denomina Praça da Juventude Oswaldo Piva. Projeto de Lei 5702/2020, Poder Executivo. Denomina rotatória localizada na Vila São Sebastião, Júlio Carleto. Projeto de Lei 5704/2020, Marcos Bonilla. Denomina Sala de Dança da Escola Técnica de Arte Musical, ETAM, Santa Cecília, Marcos Moutinho. Projeto de Lei 5705/2020, Dr. Eduardo Moutinho. Denomina Praça Pública que especifica Sebastião Mira. Projeto de Resolução 5703/2020, Poder Legislativo.
Cria comissão especial para estudos, fiscalização das receitas e despesas e decisões do Poder Legislativo com relação ao novo coronavírus Covid-19. Projeto de Lei 5681/2020, todos os vereadores. Denomina via pública que especifica Edson de Mello. Indicações, presidente. Pode ler? Pode. Indicações, requerimento. Indicação número 70/2020, Vadim Peretti. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, por meio do setor competente, realize a sinalização de solo entre a Avenida Washington Luiz e a via que dá acesso à Avenida Ernesto Salvani. Há muita movimentação de veículos no referido cruzamento e sem a sinalização adequada acarreta grande risco de acidente. Indicação 71/2020, Dr. Eduardo Moutinho. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que envie os esforços necessários para cumprir o projeto de reabertura inteligente das atividades econômicas criada pelo governo do Estado de São Paulo e avalie algumas flexibilizações, como a suspensão parcial da limitação de distribuição de mesas e cadeiras em canteiros de avenidas, praças e calçadas. Conforme se depura do plano apresentado, Taquaritinga se inclui na zona de flexibilização, zona 3, regional de Araraquara, São Carlos, podendo reabrir bares, restaurantes, lanchonetes e similares, com redução da capacidade e devendo ser ao ar livre. Portanto, ao se flexibilizar a limitação de espaço, poder-se-á colocar mais mesas ao ar livre e com maior espaçamento entre elas, reduzindo o risco de contaminação do Covid-19. Indicação número 72/2020, Vadim Peretti. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, por meio do setor competente, realize com urgência a construção de uma canaleta no cruzamento entre a rua João Sartori com a rua Ayrton José Giroto, no bairro Jardim Laranjeiras 2. Muito bem. Indicação número 73/2020, Tonhão da Borracharia. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, em consequência do recebimento do valor de 7 milhões por meio das medidas emergenciais do governo federal, realize estudos para a contratação de mais médicos para as unidades básicas de saúde dos bairros e distritos e para a unidade de pronto atendimento UPA 24 horas, Wilson Rodrigues. Indicação 74/2020, Tonhão da Borracharia. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, por meio do setor competente, determine o reparo dos sarjetões do Jardim Buscardi, que passaram por reformas dos anos anteriores, reiterando a indicação 198/2019 deste vereador. Acontece que há vários danos nas estruturas dos sarjetões do Jardim Buscardi, que foram reformados. Solicita também a construção de sarjetões nos cruzamentos nas ruas do distrito de Jurupema, em que houver a necessidade da realização desse serviço. Requerimento 112/2020, Dr. Denis Machado. Solicita encaminhamento e moção de aplauso a Jorge Batista da Cruz, o Jorginho do Saete, pelos relevantes serviços prestados frente à autarquia. Coloco a moção em discussão. Com a palavra, Denis Machado. Boa noite, presidente. Boa noite, público aqui presente. Boa noite, vereadores e internautas. O Jorginho é um funcionário do Saete que está lá há alguns meses e mostrou que veio para trabalhar mesmo e realmente está fazendo jus do seu cargo. Não só eu, como que quase todos os vereadores aqui que solicitou alguma coisa para ele, está sempre ali, pronto para nos atender. E trabalhando diuturnamente, sem preguiça, sem nada. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todos, que ele é uma pessoa muito competente e está fazendo justo o cargo dele. Eu gostaria de subscrever, no vereador, e também enaltecer os trabalhos que o Jorge vem fazendo com a sua equipe. Eu também, Denis. Obrigado, Caio. Ele, como você falou, diuturnamente, final de semana, tudo ele está fazendo realmente um bom trabalho para a comunidade. Tem que parabenizá-lo mesmo e é merecida a moção de aplauso. Obrigado, Cido. Tonhão. Parabéns também, porque às vezes eu encontro o Jorginho, ele sempre fala para mim, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Até essa semana ele mandou fazer algumas coisinhas ali na minha rua e muito maravilhoso que você, essa moção de aplauso. É uma pessoa super prestativa, né, Tonhão? E ele está sempre falando para a gente, se precisar, isso é muito bonito da parte dele. Obrigado, Tonhão. Claro, subscrevo sim. Também Pois não, Lourenço também? Parabéns, Denis, também subscrevo. Obrigado, Lourenço. Subscreve. Eu só queria fazer um comentário aqui. Ultimamente, já esse ano aqui, houve uma avalanche de contratação pelo prefeito em todos os setores. O Saete não é diferente.
Tem gente lá que não sabe nem o que é para fazer. Hoje eu encontrei um, o que você está fazendo? Ah, eu estou lá, mas... Estou lá. Um do pessoal aí, que até outro dia estava aqui na porta da Câmara, agora entrou no SAET, mas não sabe o que faz. Então, mais o Jorginho, o Marcelo Marinho, o próprio Demase, que trabalha na regularização dos lotes, são pessoas que justificam o salário que recebe. Então, o Jorginho realmente presta um bom trabalho e é pessoas assim que a gente precisa. Mais alguém? Coloco a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Moção aprovada. Requerimento 113/2020, Marcos Bonilla. Solicita encaminhamento de moção de aplauso aos empresários e irmãos José Ricardo e João Fussi, proprietários da destilaria Matrix, com um longo leque de bebidas finas produzidas e envasadas em Taquaritinga, São Paulo, que inclui o gin, cachaça, vodka, rum, pastis e até absinto. A destilaria Matrix acaba de ser premiada na cidade americana de São Francisco, Estados Unidos, por 6 de suas criações. Além do reconhecimento e fortalecimento no mercado, as marcas saíram com 6 medalhas para serem somadas às outras recebidas pela Matrix, totalizando 13 premiações internacionais já conquistadas. Discussão, presidente. Coloco a moção em discussão. Com a palavra, Marco Bonilla. Presidente, isso foi notícia nos jornais. Esse texto, inclusive, é do jornal Tribuna, que eu tirei de lá, em que fala que esses rapazes foram premiados nos Estados Unidos, recentemente com 6 premiações, somando 13 premiações em todo o tempo de existência da cachaçaria. Então, acho que é nesse momento que a Câmara entra para fazer moções de aplauso, dar os aplausos para essas pessoas que são destaque mundial. Então, assim, eu pediria o apoio de todos, se todos pudessem subscrever para a gente dar uma força para essa moção. E eu acho que mais do que merecido pela premiação que tiveram. Eu subscrevo. Também Parabéns, subscrito Bonilla. por todos, senhores? Eu subscrevo. Parabéns, Marco Bonilla, se ele está dando serviço, tá? Isso é importante, eu aprovo, subscrevo, viu? Eu só queria fazer um reparo aqui, o nosso Marcelo Lenine também. Viu, Marcelo? Que é uma pessoa que a gente vê sempre atuante, sempre todos os eventos, participando, trabalhando. Então, esses a gente cruza com eles na rua. Coloca a moção de aplauso em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Moção aprovada. Requerimento 114/2020, Rodrigo de Pietro. Ao excelentíssimo senhor prefeito, para que envie com a máxima urgência a este vereador, em tempo hábil, todos os aditivos, realinhamento de preço e renovações, prorrogações dos contratos firmados entre a prefeitura e as empresas Conan e Mitra. Neste terminada a matéria do expediente, passaremos para a ordem do dia. Beto, pela ordem. Pois não, Rui. Gostaria de, como eu fiz só um requerimento, reforçar através de outro requerimento para que o prefeito envie o solicitado que eu fiz através do requerimento 98/2020. Ok, consta Porque aí, eu Fábio. recebi a resposta agora, e aí ele pede para que a gente olhe no site para tirar a relação. Porém, no site não tem. Então, por isso que eu pedi através de ofício, de requerimento, ele não enviou, então eu estou retornando a solicitar o requerimento. Caso ele não envie dentro do novo prazo, eu estarei solicitando um mandado de segurança. Perfeitamente. Eu subscrevo sobre o seu requerimento, viu, Beto? Também. O requerimento aprovado. Neste momento, encerro as inscrições para o tema livre. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Tonhão da Borracharia, Presente. Cido Bolivar, Caio Porto presente, Dr. Denis Machado, Presente. Dr. Eduardo Moutinho, Presente. Genésio Valença, Presente. Gilberto Junqueira, Beto Giroto, Presente. Rodrigo de Pietro, Tenente Lorenzano, Presente. Marcos Bonilla, Presente. Jurim Previdelli, Vadinho Peretti, Havendo quórum, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de Lei 5673/2020, Dr. Eduardo Moutinho. Dispõe sobre a autorização para que o Poder Executivo possa conceder auxílio emergencial às empresas prestadoras de serviço de transporte escolar rural. Projeto de Lei 5673/2020, de 11 de maio de 2020. Dispõe sobre autorização para que o Poder Executivo possa conceder auxílio emergencial
às empresas prestadoras de serviço de transporte escolar rural. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Taquaritinga autorizado a conceder auxílio emergencial às empresas com contrato de prestação de serviços de transporte escolar rural em vigência com o nosso município. Processo licitatório 42/2018, em virtude dos impactos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19. Artigo 2º. O auxílio emergencial de que trata o artigo 1º consiste no pagamento de 3 parcelas para os beneficiários descritos no artigo 3º desta lei, no valor de R$ 700 cada parcela, a serem pagas a partir do mês subsequente da entrada em vigor desta lei. Artigo 3º. A empresa de transporte escolar rural, para receber o auxílio emergencial, deve comprovar inscrição ativa nos cadastros do município de Taquaritinga. Artigo 4º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a regulamentar, por meio de decreto, a forma de que se dará o pagamento do auxílio emergencial, bem como indicar a sua fonte de custeio. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Propositor, doutor vereador, doutor Eduardo Moutinho. Eu fiz só um instantinho, Moutinho. Eu fiz uma emenda. Eu sugeri, aliás, uma emenda, né? Eu venho acompanhando o trabalho do Moutinho junto com o pessoal aí, porque é o seguinte, o pessoal teve uma reunião, parece, com o prefeito em março, e o prefeito disse que iria fazer, atendê-los, mas até hoje nada. Então, esse valor de R$ 700 já ficou defasado, por conta de que eles têm prestação de veículos, seguro de veículos, né? O seu ganha-pão, a sua manutenção pessoal. Eu fiz uma emenda sugiro a emenda alterando o valor de até R$ 1.500. Fica a critério do prefeito, se ele quiser dar 700, 1.500, 300, mas para ele ter a liberdade de levar isso até R$ 1.500, devido à demora que a gente teve na tramitação, porque esperava que o prefeito fosse mandar o projeto para cá, e isso não ocorreu. Então, o Moutinho vai de encontro, sugerindo esse projeto, né, Moutinho? Mas o valor já ficou defasado, porque se fosse votado lá em março, eles já teriam recebido 3 ou 4 parcelas. E como não foi votado, então a gente precisa dar oportunidade ao prefeito dele corrigir essa injustiça. Coloco a emenda em votação. Precisa ser nominal? Votação nominal. Tonhão da Borracharia. Sim. Cido Bolivar. Caio Porto, sim. Dr. Denis Machado. Sim. Dr. Eduardo Moutinho. Sim. Genésio Valêncio. Sim. Gilberto Junqueira. Rodrigo de Pietro. Tenente Lorenzano. Sim. Marcos Bonilla. Aprovo. Juninho Previdelli. Vadinho Peretti. E Valcir. Senhor presidente, eu gostaria só de salientar, Pode vamos aprovar o projeto, lógico que a gente tem essa intenção de ajudar essa categoria, mas 2 cidades que aprovaram esse tipo de projeto tiveram problema, já foi cancelado esse projeto, porque ele é inconstitucional, que é um dinheiro que não tem como se justificar fazer esse repasse, né? Então, se eu não me engano, Ribeirão, eu não lembro qual outra cidade, esse projeto já caiu. Então, é lógico, por solidariedade, tudo, vamos fazer a nossa... Só para me concluir, emenda aprovada, e agora passaremos à discussão do projeto com a palavra ao vereador Eduardo Moutinho. Cida, eu desconheço que em algum lugar não foi Uma outra cidade. Ribeirão foi aprovado dia 5 de maio. Eu não vejo... Pode ser que o prefeito não tenha acatado, até porque o projeto ele é autorizativo. Ele autoriza o prefeito a pagar, tanto que a própria emenda do Beto, aumentando o valor, ele vai ficar dentro da liberdade dele, tanto que um dos artigos do projeto fala que o prefeito tem poder para regulamentar isso, né? Então, é um projeto autorizativo. Para julgar uma inconstitucionalidade, um projeto que foi aprovado do Rodrigo Simões, dia 5 de maio, eu acho que é muito demorado. Para todo efeito, é um pleito dos pirueiros, eles estão pleiteando isso há bastante tempo, como o Beto disse, desde março que eles estão atrás disso. Não tem uma resposta oficial do Executivo, eles estão vendo da possibilidade, enfim. Agora o Executivo vai ver se é possível encaixar dentro dessa verba do Covid-19 ou não. É um papel agora do Executivo. Se couber, se for possível,
já está autorizada, não precisa vir um projeto daqui a 1 mês, 2 meses para cá, já está autorizada. Agora, é responsabilidade do Executivo pôr em ação. Eu concordo com o vereador, é autorizativo, né, no caso. No caso, eu fiquei sabendo dessas 2 leis que caíram. A gente é solidário aos pirueiros, já tivemos juntos em umas 2 reuniões juntos com eles. Torcemos para que dê certo, né? Oremos para que dê certo, mas, infelizmente, a lei é... Pois não, Vadinho. Doutor Eduardo, e se tratando em ser ano eleitoral, o senhor acha que não tem nenhum tipo de problema? Por isso que eu estou falando que teria que entrar dentro da Covid-19. Porque esses transportadores, eles têm um contrato desde 2018 com a Prefeitura. Já há 2 anos atrás, foram contratos renovados. Existe mais um problema aí, porque são, na verdade, acho que 15 pessoas jurídicas, mas que são 33 veículos. Porque uma pessoa jurídica, às vezes, tem mais de uma linha. Então, é por isso que mesmo 15 CNPJs têm mais linhas. Eu não vejo problema se encaixar dentro da Covid-19. Por isso que o motivo do texto é esse. Agora, juro porque eu fiquei muito surpreso com essa fala do Cido, porque é claro que se tivesse alguma coisa que fosse inconstitucional, alguma coisa do tipo, a gente iria atrás para saber. Mas em outras cidades isso foi aprovado e não tem tido problema. Se encaixar no Covid-19 é o que a gente tem visto em todos os casos, né, que tem muita coisa sendo comprada sem licitação, quer dizer, uma situação extrema, uma situação atípica essa da Covid-19. Se vem verba para isso, e uma coisa que nós temos que partir também do bom senso. Eles têm seguro dos veículos, eles têm DPVAT, muitos deles o financiamento do próprio veículo, tem que manter o veículo em dia. Eles tinham um contrato em vigência, os professores continuam recebendo. O servente de aluno continua recebendo, os funcionários da parte administrativa das escolas continuam recebendo. Está certo que eles não são funcionários públicos, mas eles tinham um contrato em vigência. E eu acho que é possível se encaixar dentro desse problema da Covid-19. E a quebra, a interrupção do contrato não foi por culpa deles. Interrompeu, e por isso que eu até chamo como auxílio emergencial. Isso. Né? Juninho. Demais vereadores, público presente, eu também não vejo inconstitucionalidade, mesmo porque a Prefeitura de São Paulo já aprovou esse projeto. Ribeirão Preto, o Duarte Nogueira ainda não deu uma resposta, ele foi cobrado na sexta-feira, e os transportadores, eles não têm absolutamente culpa de nada. Eles têm um contrato vigente, quem suspendeu a aula foi o governo, não foram eles que deixaram de trabalhar. Então, eu acho sinceramente que cabe, sim, nesse recurso destinado ao Covid, ao combate à pandemia, e eu sou favorável, eu antecipo até meu voto. Com a palavra, Tonhão. Parabéns pelo projeto do Moutinho e a sua emenda, Beto, que ninguém teve culpa desse coronavírus vir agora, né? Porque esses pioneiros precisam mesmo. E outra coisa, eles vão mexer com gente, vão levar alunos, né? E tem que estar a perua, o carro que tiver transitando as pessoas, está bem arrumadinho, né? Porque ninguém teve culpa. Como o governo aí deu 600, 1.200 reais para aquelas pessoas que precisam, eu acho que cabe aí esse projeto aí. Eu acho que não vejo nada que vai atrapalhar esse projeto, porque a gente estamos vivendo uma era que todo mundo tem que ajudar todo mundo e ninguém teve culpa, todo mundo estava trabalhando. Eu acho que é nessa hora que a gente tem que fazer qualquer coisa para a população e para nós também, né? Com a palavra, Gilberto. Gilberto Junqueira. Eu estou de acordo com o doutor Moutinho, falou muito bem, colocou muito bem. É um contrato já feito para eles trabalhar e as despesas deles continuam. E essas pessoas, esses companheiros que fazem esse trabalho, nós nunca tivemos uma reclamação deles aqui na Câmara. Eu falo a verdade, várias gestões que a gente passou, a gente nunca teve uma reclamação do mau serviço dessas pessoas. Então, isso surgiu por causa do quê? Por causa da pandemia. Tá? E essas pessoas prestam serviço para a Prefeitura. Então, eu acho que nada mais, né, do que realmente ajudar essas pessoas nesta hora. A gente está dando um projeto, estão enviando um projeto, autorizando o prefeito. Então, ele tem toda a liberdade.
porque as pessoas estão de parabéns, foi muito bem colocado. O professor está ganhando, né, seu Caio? Professor, está ganhando. E trabalhando pra caramba, inclusive. Né? Online, pelo amor de Deus. Está trabalhando, não está dando aula, mas está ganhando. Né? O vice também, né? O inspetor também. Né? Eles estão ganhando. Agora, essas pessoas que estão lá à disposição para trabalhar e não tem outro serviço para fazer. Tá? Então, eu acho que, eu tenho certeza que o prefeito vai fazer de tudo para, amparado nesta lei, né, do Covid-19, e vai poder ajudar essas pessoas. Parabéns pelo projeto, eu antecipo também o meu voto, por favor. Eu também não acho justo, de repente, sei lá, por exemplo, digamos que um desses profissionais ganhasse lá R$2.000, R$3.000 por mês, descontava 1.000 de combustível, sobrava 2 líquido. Também não acho justo que eles voltem a ganhar os 2, porque o veículo não está circulando, não está tendo despesa de combustível, a manutenção é muito menor, é claro que seguro, DPVAT, financiamento, isso aí eles continuam pagando. Mas a manutenção do veículo é muito menor, não tem a despesa com combustível, então não é justo nem atrelar essa remuneração deles ao que eles percebem mensalmente quando o contrato está em vigência. Agora, é por isso que a gente caracteriza como um auxílio emergencial. É mais ou menos essa bolsa do governo. Em Ribeirão Preto, o valor fixado foi de R$608. Né? Uma parte, vereador? Então, pode falar. Presidente, eu acho assim, parabéns ao Moutinho pela preocupação com a categoria. Acho que aqui todos são unânimes em dizer que eles merecem e precisam desse apoio governamental. A CCJ ficou numa grande dúvida em questão da inconstitucionalidade, porque sempre que cai alguma coisa para a CCJ, que é autorizativo, você fica pensando assim, puxa vida, lei é para ser cumprida. Nós vamos estar fazendo uma lei e que o prefeito não é obrigado a cumprir, porque ela só autoriza. Então, tem essa questão da inconstitucionalidade por causa desse fato. Né? Eu crio uma lei que não precisa ser cumprida, porque só está autorizado a fazer. Então, a CCJ ficou nessa dúvida também, e a CCJ ficou na dúvida na questão do período eleitoral, se poderia dar um benefício. Mas, tendo em vista a necessidade, a importância do projeto, o merecimento dessas pessoas, a CCJ optou por colocar em plenário para que a gente formasse esse debate aqui e a gente deu um parecer favorável em função disso. Para que desse a plenário e a gente debatesse, acho mais do que justo e, particularmente, eu acho que a gente tem que tentar. Pode acontecer de cair lá adiante, pela inconstitucionalidade, ou talvez porque alguém seja contrário. Paciência, mas nós tentamos aqui ajudar essa categoria que tanto merece. Sim, e como bem disse o doutor Moutinho, agora o Bonilla, nós estamos fazendo essa parte. Os próprios perueiros tiveram reunido com o senhor prefeito, nós participamos dessa reunião. O prefeito tentou financiamento via bancos, para poder ajudá-los, que eles têm mais 5 anos de contrato, se eu não me engano, com a prefeitura. Então, tem um contrato que daria uma certa garantia, mas o banco não aceitou. Se isso, essa parte dessa ajuda for viável, for possível via lei, seria muito bom, que realmente eles têm as prestações de seus carros para pagar, têm suas despesas do lar para pagar. Eu só alertei essa questão que Ribeirão e uma outra cidade tinha caído, porque eu tinha ouvido falar alguma coisa, mas eu sou plenamente a favor e a gente torce para que dê certo, sim. Doutor Moutinho, eu tenho uma pergunta. Já que o senhor é advogado, propositor do projeto, esse pessoal, caso se estenda esse período de inatividade, eles poderiam buscar na justiça seus direitos por quebra de contrato? O primeiro decreto que, quando começou a história do coronavírus, o primeiro decreto do Bolsonaro, inclusive, trazia uma série de regulamentações a respeito disso. E tem um artigo da CLT, é claro que não se aplica muito a eles, porque não é uma relação de trabalho, é uma prestação de serviço. Mas eles poderiam até buscar uma reparação contra a prefeitura, mas aí quem teria que garantir isso seria o Estado, né? O judiciário. Eu, particularmente, acho pouco provável que consigam, porque você não tem muito parâmetro para isso. Agora, uma coisa é certa, eles têm um contrato em vigência, se o prefeito amanhã cedo for para o rádio falar as aulas, voltam na quarta-feira. Eles têm que estar com a Kombi pronta, com tudo prontinho, revisado, para fazer transporte. E o Gilberto lembrou bem,
Eles prestam bom serviço. A gente vê reclamação no rádio nas 2 primeiras semanas de aula. Todo ano é a mesma coisa. Até acomodar o horário, encaixar. Depois de 1 semana, 2 semanas, tudo se acomoda e o serviço é muito bem prestado por eles. Então, eles, na condição de prestadores de serviço, eles têm um contrato em vigência, não só nessa questão, por exemplo, dos transportadores, mas, por exemplo, tem muitas empresas que, como não tem mais atividade, pessoal trabalhando, tem um contrato de prestação de serviço de limpeza, por exemplo. Essas pessoas não é que foram dispensadas, mas o contrato de prestação de serviço ficou suspenso. E, de repente, elas poderiam até pedir uma reparação proporcional. Mas aí tudo vai depender da justiça, também, presidente e Moutinho, talvez se der tudo errado, se o prefeito resolver não pagar, fazer um aditivo desse contrato para que ele lá na frente recupere esse valor perdido através de um aditivo que é perfeitamente legal. Né? Surgiram várias ideias, inclusive de dar um valor a título de adiantamento. E se o camarada amanhã resolve não prestar mais serviço para a prefeitura, ele vai devolver? Se está adiantando, é alguma coisa que você teria que devolver depois. Por isso que tem que ficar nesse caráter mesmo de auxílio emergencial, que é o que o governo federal está fazendo com os R$600 lá. Dá o valor para o camarada se socorrer nesse momento de dificuldade. Então tá bom. Coloco o projeto em votação nominal. Tonhão da Borracharia. Sim. Cido Bolivar. Caio Porto, sim. Dr. Denis Machado. Sim. Dr. Eduardo Moutinho. Sim. Genésio Valença. Sim. Gilberto Junqueira. Rodrigo de Pietro. Tenente Lorenzano. Sim. Marcos Bonilla. Aprovo. Juninho Previdelli. Vadinho Peretti. Aprovado por 10 votos a 2. De lei número 5674/2020, Rodrigo de Pietro. Dispõe sobre a denominação de via pública que especifica Rua Odília Tonon Tumiati. Projeto de lei 5674/2020. Rodrigo de Pietro. Dispõe sobre a denominação de via pública que especifica Odília Tonon Tumiati. A Câmara Municipal de Taquaritinga aprova. Artigo 1º. A Rua 3, localizada no loteamento Világio de Itália, no município de Taquaritinga, passa a denominar-se Rua Odília Tonon Tumiati. Artigo 2º. Da placa indicativa sob o nome da homenageada, deverá constar a inscrição Cidadã Emérita. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rodrigo de Pietro, vereador propositor. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação nominal. Tonhão da Borracharia. Sim. Cido Bolivar. Caio Porto, sim. Dr. Denis Machado. Sim. Dr. Eduardo Moutinho. Sim. Falou sim. Genésio Valença. Sim. Gilberto Junqueira. Rodrigo de Pietro. Aprovo. Tenente Lorenzano. Sim. Marcos Bonilla. Aprovo. Juninho Previdelli. Vadinho Peretti. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação, passaremos agora ao tema livre, com a palavra vereador Júnior Previdelli. Obrigado, senhor presidente. Vou ser muito breve nas minhas palavras. Só para esclarecer que aquela sindicância da Escola Modesto que eu e o Tonhão pedimos, para variar, não virou nada novamente, né? Chegaram em absolutamente nada, como sempre, como todas as sindicâncias no município de Taquaritinga. Mas agora nós temos uma novidade. A diretora daquela referida escola, a senhora Goretti, ela se afastou por problemas de saúde do Estado e não do município. Então, quer dizer, ela estava doente só para lecionar no Estado. No município ela estava boa. Então, estou encaminhando à diretora regional de ensino, a dona Maricela Galo, essa documentação, e a senhora Neide Ramos Salvani, né, que também não foi muito objetiva na sindicância. Vamos ver se agora vai acontecer alguma coisa. E para finalizar, senhor presidente, acredito que eu, o Bonilla e o Gilberto presentes aqui, nós trabalhamos para o vice-governador Rodrigo Garcia em algumas oportunidades para deputado federal. Na quarta-feira passada, eu até liguei para o Bonilla, está ele aí que pode comprovar, mandei uma mensagem para ele, que o governador Dória afirmou que o senhor Rodrigo Garcia é o
coordenador de compras do Covid, Covid-19, do Estado de São Paulo. Ele é o responsável pelas compras. E como está havendo algumas investigações, algumas denúncias de superfaturamento, empresa recebendo 14 milhões para confecção de aventais e a empresa é um fundo de quintal, nunca costurou 1 metro de tecido sequer. Gostaria, Bonilla, se o senhor puder, claro, porque eu vou apresentar um ofício. Bem ou mal, ele sempre foi votado em Taquaritinga, é conhecido, visita sempre Taquaritinga. Eu acredito que a população de Taquaritinga merece o mínimo de consideração. É que investigado não é culpado, né? Está sendo investigado. Desculpa, não. E se for culpado, que seja... Não, então, mas por isso. Vamos aguardar as investigações. Não, aguardar a investigação vai demorar 1 ano. Eu gostaria, mas a gente não pode condenar antes da investigação. Eu vou sugerir para o senhor faça o que o senhor quiser. Eu vou encaminhar... Tem sua procuração do vice-governador? Mas eu não estou falando que o senhor tem procuração, o senhor está se antecipando, calma aí. Eu vou enviar um ofício ao vice-governador pela Câmara para que ele dê um alô para o povo de Taquaritinga, porque ele foi votado. Então, eu gostaria que o senhor subscrevesse. O senhor é da bancada dele, o Gilberto, nós trabalhamos para ele. Então, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, Genésio Valença. A minha fala é bem rápida. A respeito do projeto de lei meu, do Vadim do Juninho, o PL de Fogos, eu conversei com o Fábio e ele vai fazer uma enquete via Câmara e para que a gente possa pôr esse projeto votar o quanto antes possível. Certo, só isso. Né? Com a palavra, Cido Bolivar. Eu quero agradecer ao Moutinho, né, pela justificativa que ele me deu no espaço lá no jornal esse final de semana do projeto. Provavelmente semana que na outra sessão tem votação, né, doutor? O projeto da denominação. Gostaria de dar, antes de tudo, dar os parabéns aos membros da imprensa, né, que hoje é o dia da imprensa. Então, o Niltinho, aqui o China, Marcelo, o pessoal todo aqui, meus parabéns. E falar um alô para o senhor amigo Toaiello também, que ele é muito carinhoso comigo, sempre lembra de mim. Todo dia ele me chamou de louco, né? Eu não tenho muito como contestar, porque às vezes eu até acho que eu sou meio louco mesmo. Depois que eu tomo o Gardenal também, logo passa, né? Então, eu gostaria de mandar um beijão para ele, um abração para ele. Um historiador que não gosta muito de história, né? Então, acho que ele não sabe muito bem da história de Taquaritinga. Acho que, se eu não me engano, ele entrou com um processo contra a Câmara, porque a Câmara publicou um livro e eu não entendi direito o posicionamento dele, né? Eu recebi um historiador, porque a Câmara publicou um livro de história, ele quis processar a Câmara por ter usado fatos históricos. E outras coisas que eu me lembro bem do nosso passagem. Primeira vez que eu estive na Câmara, fui vereador pela primeira vez, daqui não tinha um elevador ainda. Então, quando eu cheguei, a dona Idá, com maior empenho, fez um elevador aqui meio às pressas. A dona Idá era a presidenta na época. E ele realmente fez uma crítica que, além de estragar o prédio, né, porque estava atrapalhando a arquitetura do prédio, e não era necessário, poderia muito bem sempre alguém me subir pela escada. Quando o prefeito, na época, fez rampas na Rua do Comércio, ele também foi o primeiro a criticar, falando que não era necessário, pois só eu e mais um cadeirante tínhamos uma cadeira motorizada para acessar aquelas rampas ali. Então, mas eu sempre tive um bom relacionamento com ele, um grande carinho por ele, e ele por mim, eu sei disso. Vai lembrar de mim mais algumas vezes, né? Aí ele estava falando também que, juntando a minha família do Vanderlei Márcio, não dava a metade, se eu não me engano, do que o Zé Ramanelli fez. Eu, sinceramente, eu acho que o Zé Ramanelli foi um grande homem, conheço um pouco da história dele, só que, infelizmente, o Hamilton Aiello não conhece nada da história da cidade, pelo visto, né? Meu pai, nos anos 70 e 80, ele dava emprego 300, 400 pessoas por mês, direto, o ano todo. Final do ano ainda tinha uma safra extra ali, ele dava 500 pessoas emprego.
como outros empreiteiros, tinha o João de Oliveira, o Romano, que é o pai da Rosa aqui da Câmara, o João Lulu, o Cidinho Pirina. Então, os historiadores deviam ver o que ocorre ao entorno da cidade, não só o centro da cidade. Os bairros que sustentam a cidade. A Vila São Sebastião é um bairro que tem, hoje, se eu não me engano, a grande vila ali, que a gente tem aquele complexo ali de 8 bairros, que a gente fala grande vila. Ali são 19 mil pessoas. Então, com certeza, a maior parte do comércio da cidade é sustentado pelo aquele povo ali. Então, eu tenho muito orgulho, sim, que meu pai, nos anos 70 e 80, deu muito emprego ali. E minha família continua ali, e temos honra, somos honrados por morar ali e dividir o espaço com aquele povo. Bem como o Vanderlei Marsco. O Vanderlei Marsco também deu 100, 120, 150 empregos na sua empresa. Tem várias empresas hoje, tem 3, 4 empresas aí gerando emprego. Então, um historiador tem que saber realmente a história da cidade. Eu não quero denegri-lo, mas eu acho que quando ele atacou a parte pessoal, eu acho que pegou um pouco mal. Dele me chamar de louco, como eu falei, eu não me importo, que até eu, às vezes, duvido da minha sanidade, de eu brincar que eu fico o dia inteiro sentado, fazer o quê? Fico mesmo. Então, vamos levar na brincadeira, né? Mas tem coisa que, quando pega no pessoal, é pesado. A parte, Cido. Sim. Queria cumprimentar você por ter sido propositor do projeto e ter retirado, para evitar esse mal-estar. Pode ter certeza que você não errou em ter retirado o projeto, porque o José Romanelli, que empresta o nome ao Paço Municipal desde 95 ou 97, né, o Fabinho até levantou a lei, era da época do Tato, e não seria, por mais que a tua intenção, eu tenho certeza que não era essa, colocando como estava no projeto, o nome do Célio, que também é merecedor, iria sobrepor o do José Romanelli. Eu acho que aí acaba se ficando uma situação deselegante com as duas famílias, tanto do novo homenageado quanto do antigo. Então, agora você já retirou, vai apresentar um novo, né, com essas adequações. Eu acho que isso é importante. Você pode ter certeza que os familiares de José Romanelli agradecem muito, e acredito que os do Célio também, porque não ficariam numa situação confortável caso esse projeto fosse aprovado e criasse esse embaraço lá na frente. Então, acho que foi um ato de muito desprendimento, como eu fiz questão de mencionar na tribuna. Eu acho que com isso, tanto que nós dissemos lá, quando o bom senso prevalece, né? Foi uma decisão com muita sensatez. Eu coloquei o projeto em discussão na época, o Bonilla também me sugeriu algumas mudanças, ele estava em aberto, era para discussão. A minha intenção jamais foi diminuir o antigo homenageado, Zé Romanelli. Eu entendi de uma forma que ali era um complexo totalmente diferente ao que era anterior, que poderia ser uma coisa mais abrangente, mas, como o senhor disse, é o bom senso, e eu ouvi o senhor, principalmente o prefeito, que pediu para mim fazer essa mudança, e vocês, vereadores, também me sugeriram. Então, eu acho que está contente da família, de ambas as famílias, e um abração para o Hamilton Aiello, ele sabe que eu gosto muito dele. E Deus queira que não falte oportunidade para denominar alguma obra pública com o nome do Célio, que merece, né? Só isso, Cido. Com a palavra, Tonhão da Borracharia. Boa noite a todos. Eu acho que o Jeter saiu da Comutran, né? Se alguém sabe me informar, parece que é o André Apes, né? E que essa semana eu vou visitar o André lá, que faltou muitas coisas para fazer, né? Quem é que está na Comutran? Estou eu, por favor. O André Apes. Conhece? O André Apes? E Jurupema? O André Apes. O André Apes. Seria ele também? E lá na saúde... André Apes. E no Taquarão, o André Apes. É que ele é grande, né? Não, mas ele é o André é dedicado. Ele tem se desdobrado. Inclusive... Desdobra em 4 ou 5, mas só pode ter. Inclusive, o Tonhão, rapidamente, fazer um elogio ao André, o trabalho que tem realizado lá no Taquarão, né, Motinho? Taquarão tá muito bem cuidado lá com o pessoal que o André está acompanhando lá. Então, é o que eu falei, tem pessoas que justificam o seu salário, né? Tem muito malandro, vagabundo aí, que não podia mais entrar em prefeitura. Isso tem. Não podia mais pisar numa prefeitura. Mas o prefeito quis trazer para dentro. Mas
mediante isso também tem aqueles que honram o seu salário, que trabalham e que têm amor à nossa cidade. Realmente, ele faz serviço de 3 ou 4. Acho que está de parabéns. Mas Tá é uma ótimo. doideira, o rapaz, eu acho que não dorme, né? Que agora ele na Comutran, que ficou várias coisas que eu pedi, né? Que agora estamos indo na reta final, que o prefeito também dá uma olhada nessas indicações, requerimento que a gente fez, que é muito importante. E conversar com o André, aquela vicinal lá, aquela ponte do Gastão lá, que já aconteceu acidente lá, deve ter até morte, né? Que está perigoso ainda, tem uma sinalização do bombeiro ainda ali, mas ali é muito preocupante. Que ele veja aí com o prefeito aí para fazer pelo menos essa ponte, né, na virada ali do Gastão, que é muito perigosa, que eu pedi muito. E também em Jurupema tem muitas placas ali, visíveis, né? Que você chega ali, você não vê nome de rua, só tem a lata da placa enferrujada, o pé tudo enferrujado, que aquele distrito está sendo muito... Ninguém está olhando por eles lá. Ainda bem que eu e o Vadinho, a gente conseguiu aqueles 10 mil para o muro, foi feito, o muro do cemitério, né? Ainda não acabou, porque tem à frente o portão para fazer. Ô, Juninho, pode ir. Tudo. Obrigado pela parte. Apenas por é até um serviço de utilidade pública. Gostaria de avisar, viu, Beto? Quem está acompanhando, que o acesso de Cândido Rodrigues para Taquaritinga está interditado. Amanhã vai interditar da Washington Luiz para Vila Negre. Então, só para avisar para o pessoal, porque aí eles vão, por exemplo, quem for vir de Cândido para cá, terá que acessar o Washington Luiz, vir até a Doutora Areia Leão, para aí serem monitorados, entendeu? Então, é apenas prestação de serviço. Muito obrigado, Tonho. Obrigado, Juninho. Então, para dar uma assistência agora, né, que ele já está com a sinalização, para ver aquelas placas lá que estão invisíveis, ninguém sabe o nome de rua nem nada. A gente deu os nomes de rua aqui, fez a leitura. Eu acho que o André poderia agora dar uma atenção mais para Jurupema, né, porque agora, se ele está na Comutran, faz parte da sinalização. Esse sarjetão que eu pedi também faz parte dele. E o prefeito também que fizer as lombadas também, né? Porque às vezes eu estou sempre pedindo uma lombada, não sai nenhuma, né? Até um vereador aqui disse que eu sou o rei da lombada, né? Mas é uma brincadeira que ele faz, ele também pediu até, ultrapassou. Se eu fiz 15, ele fez 60 pedidos, né, Bonilha? E com o prefeito agora na reta final, que ele dá uma olhada nesses distritos, que está abandonado, né? Eu sou prova disso, que eu vou sempre lá, está calamidade ali. E que o André agora seja bem visto nessa reta final, que ele trabalha bem, porque o André é esforçado, eu vejo. Talvez não consiga muitas coisas, mas eu vejo que ele é esforçado. Que agora, nessa reta final, ele tenta fazer algumas lombadas que a gente pediu, sarjetões, e eu vou lá essa semana visitar ele. Espero que ele dê conta de algumas coisas que ficou para trás. Obrigado, presidente. Com a palavra, Marco Bonilla. Presidente, boa noite a todos, boa noite aos internautas, boa noite à imprensa. Hoje é o dia da imprensa, dia 1º de junho. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns pelo Niltinho também, que é nosso jornalista aqui, que também faz papel de imprensa. Ele que faz a divulgação dos atos da Câmara, muito bem feito, por sinal. E a imprensa de Taquaritinga precisa ser enaltecida, porque realmente fazem um trabalho muito legal. Eu queria falar, presidente, sobre o pedido do prefeito de remanejamento das emendas impositivas. A gente tem que tomar cuidado, porque essa prerrogativa de emenda impositiva é da Câmara, é dos vereadores. E está vindo muito esse pedido de remanejamento. Como veio aquele, para a gente quitar o saldo do devedor do ano anterior, todo mundo aqui aprovou para resolver e tal, em função do Covid, e agora vem de novo, pedido de remanejamento de emenda. E já vem um pacote pronto. A emenda que o João deu para o Paulo vai ser para tal pessoa, e foi deixando pronto. Eu acho que ele pode até pedir para remanejar, viu, Ciro? Mas deixar por conta nossa. Olha, essa obra que você pediu não é possível de ser feita. Peço que remaneje. Para onde o vereador
decidir por conta dele, mas o pacote veio pronto. A gente precisa tomar esse cuidado, que daqui a pouco a gente vai ter que perguntar ao prefeito, onde é que eu dou a minha emenda? Danilo, me permite uma parte? Claro. Só um pequeno comentário, concordando com você. E também tirar a verba da cultura é uma coisa chata, deselegante, né? Tirar da cultura, não estou nem discutindo para onde está querendo levar. Né? É uma prerrogativa nossa, né? Não, eu concordo Na verdade é uma lei nova, está todo mundo aprendendo com ela, esse governo está aprendendo com essa lei, né? É uma lei que nenhum prefeito gosta, né? Porque vai lá o vereador e impõe onde é que ele quer gastar o dinheiro. Bodilo, uma parte. Pois não. Eu vou levar essa proposta sua de discutirmos a área. Não sei se os vereadores concordam de fazer uma reunião com o prefeito ou com o vice para discutir essas questões das emendas, uma parte mais próxima aí que seja possível. Porque realmente, com essa crise, eu estive conversando com o Carlos e o próprio prefeito, a receita caiu muito. Caiu no mês passado, se eu não me engano, 22%, 21%, e esse mês passa de 30%. Então, realmente... até é compreensível, mas o nome de impositivo é daqui para lá e não de lá para cá. Não, eu entendo. Vamos tentar dialogar isso, então. Bonilo. Outra questão. Bonilo. Não, Rodrigo. Uma parte, só para parabenizar você pela fala, em relação às emendas impositivas. Eu vi hoje a pauta aí, na qual ele já faz a destinação. Então, lembrando que cada vereador tem uma cota à parte dentro daquilo que enviou para cada secretaria, entendeu? Se não existe se ele não consegue executar a emenda, automaticamente a gente já sabe que ele perdeu o prazo, se passou os 120 dias, é uma série de situações. Tudo bem, vamos relevar isso, eu também entendo. Só que aquelas que competem ao vereador, no caso daquela que compete a mim, quem tem que fazer a indicação, no caso, sou eu. E assim, cada colega. Então, se ele quer fazer uma proposta, ele pode mandar uma indicação para que a Câmara, se ela acate ou não. Uma sugestão, Isso, uma sugestão. Porque, na verdade, ele não individualizou, né, Rodrigo? Ele somou tudo. Somou tudo e já... Dá um montante de tanto e repartiu. Isso. Então, assim, eu tenho verba, eu tenho dentro da área da saúde, indicado para a Secretaria de Saúde, e tenho dentro da cultura, e devo ter mais alguma outra aí que eu não estou lembrado. Preciso da relação dela na mão. Porém, caso ele não consiga executar, automaticamente eu vou estar repassando aquelas entidades que eu não consegui contemplar com aquilo na época que eu propus. E só para lembrar em relação à queda de arrecadação, ela vale o seguinte, a emenda impositiva, ela é baseada dentro do orçamento do ano anterior, entendeu? Então é um valor já pré-fixado. Então foi dentro daquilo que foi arrecadado e não daquilo que vai arrecadar. Então essa justificativa de só lembrando que ele trocar o objeto, isso, ele só está trocando o gasto. Vai gastar do mesmo jeito, só que em outra coisa. Porque tem que não gastar. Está eliminando o gasto. Isso. E existe aí também o vício de iniciativa, porque essa é uma prerrogativa da Câmara. Então, existe esse problema também. E eu tenho alertado os senhores, desde as outras emendas, que a emenda nada mais é para os vereadores atender seu reduto eleitoral, as pessoas que, né, o seu próprio bairro, como o Gilberto, né, o Cido lá na Vila São Sebastião. Então, para o vereador. É a deficiência que você vê na cidade. Sim, então, nós estamos vendo que elas estão sendo mutiladas. Eu vou tentar passar isso para o prefeito, porque às vezes, por exemplo, você destina 7 mil para fazer uma praça, mas aquela praça fica 70 mil. Quer dizer, mas mas aí pode sugerir outra coisa. Inclusive, Cido, ele não está pedindo o cancelamento da emenda, que aí sim ele economizaria recursos. Sim. Olha, não vou mais pagar porque não tem dinheiro. Não, ele está pedindo a troca. Então, ele eu vou gastar aqui, sugerir para ele essa demanda dos vereadores. Pois não, Tonhão. Parabéns, Bonilho. Eu estou com você também, porque, poxa, a gente fica tão contente, né? Teria que alguém da prefeitura vir mostrar para a gente como que está sendo essas emendas, onde está sendo executada, né? Porque o povo sempre, a gente fala aqui, o povo está sempre pedindo, e aí, você não sabe mais o que falar. E aquele muro do CAPES ali na vila, é muito importante. Toda vez que eu vou lá, que às vezes eu levo alguém lá para ser internado, né? Que eles pedem para a gente vai, mostra como que faz. E eles ficam pedindo, cobrando, Tonho, não vai sair o muro, aqui está cheio de buraco, os vidros estão quebrados.
É um povo ali que precisa, viu, o presidente? E a gente fica sem saber o que fala. Eu acho que isso aí é complicado, viu? A pessoa tem que ter também um bom senso também, olhar para esse povo aí, que eles estão ali porque eles estão ali doentes, né? E ele está sempre cobrando. Você vê uma alegria no rosto deles, Bonilla. Oh, vai fazer? Eu falo, não, vai fazer, o muro vai ser feito, vai melhorar aqui, vai tirar esse buraco, ninguém vai entrar. Eles ficam com medo dos bandidos entrar ali, que você vê ali, eles fazem fezes, eles tacam fogo, eles quebram vidro. É complicado. Eu acho que, eu não sei, teria que ver isso daí, que isso aí é muito importante. A gente fica com uma dor de cabeça sobre essas emendas impositivas e nada se acontece. É complicado, viu, Caio? Não é fácil, não, viu, lidar com esse governo também. Não está fácil também, não, viu? Parece que entra por aqui, sai por aqui. Não é eu, é o meu povo que pede, é o povo de Itaquaritinga, é o povo que votou. Não é para o Tonhão da Borracharia. A gente indica, né? Tenha um bom senso, vai lá, ponha um ou dois, vamos ver o que está acontecendo, leva a gente que a gente vai, né? Aí fica fazendo desfeita com a gente, parece que é com a gente, não. É com o nosso povo do Itaquaritinga trabalhador. Aquele povo do CAPES, lá, aqueles doentes, tadinho, estão sempre pedindo. Quando eu vou lá, a maior alegria, falo, não, vai acontecer, eu não sei mais o que fazer para esse povo. É complicado, viu? Obrigado, eu ainda tenho mais coisas para falar. Tudo bem. Ô, Juninho, você sempre fala aí das ações do governo do Estado, e o que tiver sob suspeição, eu estou sempre junto. Eu não admito nenhuma falcatrua de espécie alguma. Mas, às vezes, você fala do vice-governador, Rodrigo Garcia, você esquece que o prefeito recentemente se filiou ao partido do governador Dória. Ele é do PSDB. Então, às vezes, a pessoa indicada para dar alguma informação... O senhor me cortou aquela hora sem a parte, eu vou deixa cortar eu concluir, o senhor. depois você fala. O senhor me cortou aquela hora sem a parte, eu vou cortar o senhor. Não estou nem aí se o prefeito se filiou ao PSDB ou não. Não, que o senhor fala... Quem foi votado aqui deve dar satisfação ao povo de Itaquaritinga. O governador Dória foi mal votado. Mas o problema é dele, moço. Secretário de Desenvolvimento Regional. O problema é dele. Marco Vinholi, que está fazendo um trabalho excelente, não também sei, foi bem tá fazendo? votado. Também é do partido do governador, do prefeito. Escuta aqui, então, eu trabalhei para ele, fui pedir voto para ele. Sim. Então, se tiver alguma suspeição, ele tem que responder sim. Comecei minha fala dizendo isso. Então acabou. E concordo. Então o que eu tenho a ver com o prefeito? O que o senhor está falando para o prefeito filiou? O senhor tem se manifestado a favorável ao prefeito, até agora. Mas eu sou favorável ao prefeito. Acho que sou favorável ao prefeito, não sou favorável a partido nenhum. O senhor é da bancada do prefeito. A partido nenhum, moço. Então tá eu nunca fui vereador de partido, não. O senhor não é de agora, partido nenhum? Eu não. Todo partido tem o bom e o ruim. acabou de mudar de partido, agora, o senhor não é de partido nenhum. Senhor? O senhor não mudou de partido agora? Mudei para o PSL do Bolsonaro. Por quê? Algum problema? Então o senhor é de partido. Então, e o senhor é do vice-governador. Então como é que o senhor não é de partido nenhum? Claro moço, eu sou do partido porque eu sou obrigado a estar filiado. A questão que o governo do Estado é PSDB, eu defendo pessoa. O partido do prefeito que você... Eu defendo pessoa, o senhor vai me perdoar, eu defendo pessoa. Trabalho, apoio o prefeito Itaquaritinga porque ele está fazendo um bom governo. Agora, se o senhor quiser apoiar o vice-governador porque é do seu partido, e chegando uma denúncia, paciência, o problema é do senhor, não é meu. A denúncia tem que ser provada. Vai ter, tudo bem. Então ele que explica a população, é fácil. E se ele estiver devendo alguma coisa... É fácil ele explicar, falar, não, vocês podem ficar tranquilos que nada vai ser provado. Tá bom. Agora uma empresa que ia receber 14 milhões para costurar avental, o pessoal da saúde, a polícia invade, era uma casa, nunca a empresa costurou 1 metro de tecido. O governo correu e cancelou a compra. Por quê? Não estava tudo legal? Está sendo investigado. Ninguém então, pode ser acabou. condenado então, antes ele explica da para a população. Ele explica para a população. Muito obrigado. Sequência, Marco. Ele vai explicar. Presidente, só para concluir, eu queria dizer assim, Itaquaritinga está fazendo um bom trabalho nesse combate ao coronavírus, a gente precisa admitir aqui, e a prova disso foi o que a gente recebeu de notícia hoje. Cândido Rodrigues, com 2.700 habitantes, tem 7 casos. Itaquaritinga, com 57 mil habitantes, 20 vezes mais, tem 8 casos. Então, o que significa que a gente está bem. Na verdade, o nosso procedimento deve estar certo. Né? Não é que a gente é sortudo, alguma coisa está sendo feita de forma correta. E 6 curados, é bom o senhor colocar também. Como? De 8 tem 6 curados. Mas a gente tem 5 em UTI também, a gente precisa ter esse cuidado, que são suspeitos, não são confirmados ainda, mas tem 5 suspeitos em UTI. Mas, então, a matemática dos números mostra que alguma coisa está sendo bem feita
para estar acontecendo isso. 7 casos com 2.700 habitantes e 8 casos com 57 mil habitantes, é porque a gente deve estar no caminho certo, e isso é preciso enaltecer. Muito obrigado. Com a palavra, Gilberto Junqueira. Senhor presidente, nobres senhores vereadores, eu gostaria também de cumprimentar a imprensa de Itaquaritinga, uma imprensa falada, a imprensa escrita, cumprimentar a todos através do nosso assessor de imprensa, o nosso companheiro, o Niltinho, né? E eu começo falando sobre o senhor Jeter Pedrassoli. Eu acho que a melhor coisa do mundo é a pessoa não pular de galho em galho, pessoa ser honesta e ser companheiro. Seu Jeter Pedrassoli, eu quero começar aqui dizendo muito obrigado, seu Jeter, porque o último serviço que eu pedi para o senhor nos alegrou muito. E alegrou o povo da Vila Esperança e do Jardim Fussi. Ele, a semana antes dele sair, ele colocou em todas as ruas, que são poucas, mas colocou os postinhos e os nomes de rua ali no nosso bairro, que há muitos anos, né, não tinha. Então, os Correios não vai ter problema no Jardim Fussi e na Vila Esperança. Então, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos. Mas eu gostaria de falar que ele está saindo, tá? Porque o seu líder político e o meu, chamado Paulo Delgado, será candidato. E como eu fui sincero com o prefeito e dizer, eu tenho um lado, mas eu sou vereador de Itaquaritinga e tudo aquilo que for bom, eu não tenho espírito de politicagem. Aquilo que é bom para a minha cidade, eu vou dizer sim para Vanderlei, vou dizer sim se o Paulo Delgado assumir o ano que vem, ou se o Aristeu assumir, ou se o Beto Giroto assumir, ou qualquer um que assumir. Eu sou vereador da cidade de Itaquaritinga. Mas eu tenho um lado, e eu falei, senhor prefeito, eu tenho um lado e vou continuar no meu antigo PFL, que hoje é o Democrata, que eu comecei no ano de 88, e 5 vitórias eu tive, com o mesmo número, com o mesmo partido e no mesmo lado. Por isso que o senhor é respeitado. Tá. Ô, Gilberto, Então, você me concede uma parte, só para fazer um breve registro sim, aqui? sim. Você está comentando aí do Jeter, da postura do Jeter. Eu queria aqui também registrar que, quando eu ainda acreditava nas mentiras do Vanderlei Marco, eu estava no gabinete um dia com o Marco Bonilla, e a gente estava conversando, e o Marco fez questão de dizer para o Vanderlei, olha, Vanderlei, se o Paulo for candidato, eu vou estar com ele, porque sempre estive. E quando ele saiu, o Vanderlei se queixou, né? Pô, o cara fala isso para mim. Eu falei, Vanderlei, é melhor que seja assim. Não é o Marco não está te enganando, o Rodrigo não está te enganando. Quem está te enganando são esses que passam a mão na sua cabeça e depois por trás vem passar o rodo. Então, essa atitude o Marcos teve também, e eu gostaria de registrar aqui, porque fui testemunha disso, estava lá, assim como o Jeter, assim como você, viu, Gilberto? Eu não lembrava que o senhor tinha testemunhado esse fato. Mas você disse... Feliz que tem testemunha. Há muitos anos eu avisei isso. Eu gostaria de deixar bem claro também que eu agradeço ao prefeito Vanderlei, porque o que ele disse eu vou repetir aqui, que ele tinha um conceito pela minha pessoa e o conceito melhorou ainda mais, por saber realmente que eu tenho um lado, mas que eu não tenho atrapalhado. Eu quero destacar aqui que eu agradeço muito ao prefeito atual, porque ele tem me atendido e as pessoas que estão junto com ele ali nos departamentos são pessoas de muita competência. Eu estou aqui toda semana... Vereador. Uma parte, vereador? Eu estou toda... Só para te dar, Cid. Eu estou toda semana aqui agradecendo por indicações que eu tenho recebido. Estou recebendo uma resposta aqui de um calhetão, que era uma canaletinha pequenininha de 5 dedos, que a água caía dentro do mercado, dentro do copo. A água descia, as pessoas pisavam, sujavam, e ali, num dia de serviço, 2 dias, eles fizeram o serviço, e veio a resposta aqui para mim, e já está pronto o serviço.
Tá? Gostaria de dar a parte para você. Não, eu gostaria também de parabenizar o senhor por seu trabalho como vereador e tudo, e sua hombridade. Eu vi o empenho que o senhor teve na Praça da Bíblia ali para poder a reforma. O ano passado o senhor veio e pediu para todos os vereadores um pouquinho de dinheiro. Eu não posso dar muito. Não, você tem quanto? Ele tem 3 mil. Serve. O outro deu 5, o outro deu... O senhor foi lá, conseguiu a reforma da praça com emenda impositiva. Está praticamente no fim. Essa semana o senhor me cobrou a parte da iluminação e de uma pintura lá, que eu também já estou questionando já o pessoal do DSM para que o mais rápido possível se termine essa reforma. Mas eu gostaria de parabenizar o senhor, que foi o verdadeiro autor dessa obra. É importante, né? O importante é que a praça está lá feita, né? A gente tem um início, no ano de 89, quando eu, pai do Rodrigo, foi eleito aqui, a gente pediu a Praça da Bíblia, eu pedi a Praça da Bíblia, né? E a gente lutou 4 anos, no último ano do Milton Nadir, a praça foi inaugurada, né? Alguns lembram aqui. E no dia da inauguração, o prefeito, o senhor Milton Nadir, ele falou que foi uma feliz ideia do senhor Shigeo Kamada. Mas aí ele foi desmentido pelo pastor que assumiu a reunião e falou: essa feliz ideia foi do nosso irmão Gilberto Junqueira. Ficamos 12 anos fora da política, a praça ficou abandonada, e depois que nós voltamos, eu enviei 19 mil reais de uma emenda positiva, mais 3 vereadores, totalizou mais 5 mil, 24 mil reais nós enviamos para a reforma da Praça da Bíblia, e vai ser inaugurada, e vai ser uma coisa muito boa. Então, eu estou aqui agradecendo também por mais um trabalho que eu pedi já uns 3 anos atrás, mas agora está sendo concluído, que é uma coisa simples, mas que vai favorecer as empresas Recapex, o queijo Palomino e cerealista Irano, porque aquela rua que sobe para voltar, virar à esquerda, tem que virar à direita, e 300 metros, e ali eu pedi a abertura do canteiro e está sendo concluído. Eu quero aqui trazer os meus agradecimentos. Gostaria agora, para terminar, gostaria de colocar, primeiro eu gostaria de deixar o primeiro mandamento que Deus disse, e o segundo, para quem sabe dos 10 mandamentos, né? Dos 10 mandamentos lá no Velho Testamento, eles foi resumido em 2, entendeu? Que é, primeiro mandamento, amar a Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E o segundo, que resume tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai dar mau testemunho, né? E assim por diante. O que eu quero colocar, para algumas pessoas que me criticou muito no Facebook, 3, 4 pessoas, mas eu quero responder para vocês, tá? Porque milhares me aplaudiam nesse país, tá? E somente quem ama a Deus. E eu quero aqui desejar que nós enviamos um ofício para o presidente da República. Quero aqui agradecer ao Fábio, nosso diretor, que me ajudou, ao Niltinho, e quero aqui agradecer, eu ainda falei para o doutor Moutinho, o jornal dele não publicou, mas muito bem colocado, aplaudido por toda a nossa família lá em São Paulo, né, pelo jornal Defensor, que publicou essa matéria, né, tão bem feita. O nosso alvo, essa pessoa disse que eu deveria candidatar lá em Macapá, entendeu? E não em Taquaritinga. Eu quero dizer para essa pessoa, candidata você, aqui em Taquaritinga, você não faz 5% dos votos, tá? Na cidade de Taquaritinga. E eu, né, fui candidato e poderei ser candidato de novo, se essa é a vontade de Deus, e tenho liberdade, e isso não é politicagem, isso é amor ao próximo. Quando eu mandava um ofício
para o presidente da República, porque a cidade de Macapá, uma capital de 400 mil habitantes, tem 6 respiradores e 1 numa casa de saúde, numa UPA. Tá? E lá, ouvindo a Conexão Repórter do Roberto Cabrini, eu vi a lamentação e a tristeza do povo morrendo nos corredores, sem ter cama, sem ter comprimido, sem ter nada. E o que me levou a me preocupar com Macapá? Eu quero dizer aos senhores que as nossas igrejas no Brasil e na Argentina, tá? Nós tivemos Deus deu uma revelação de nós irmos a Brasília em 2008, orar pelo país. E lá, reunidos, cada pessoa pegou o nome de um estado e o nome de uma capital. Então, eu quero passar para os senhores que do dia 1º ao dia 28, nós temos 27 estados e 27 capitais, e temos o arquipélago de Fernando de Noronha. Todos os dias, a população evangélica da nossa igreja ora por um estado. Tá? E no dia 27, nós oramos por Macapá e Amapá. Eu já estive 3 vezes lá, né, com um grupo de pessoas orando pela capital. E como eu sou responsável, eu mais 9 pessoas responsáveis por Macapá e pelo estado do Amapá, me tocou no meu coração de fazer alguma coisa. Por ver um governo que tem UTI, colocou UTI na sua casa, eles morrendo, a população morrendo, por não ter um comprimido para tomar, não ter um soro, não ter nada ali, totalmente morrendo, abandonado. Né? Então, eu me apelei. Né? Não esperei chegar aqui na sessão, porque esse ofício já está na mão do presidente, está na mão do secretário de saúde do nosso país, pedindo para que eles se intervenham e tenham misericórdia daquele povo que está ali, morrendo, ali nos corredores, sem ter uma cama para deitar e sem ter um remédio para tomar. Então, essa foi minha atitude. E eu gostaria de dizer para essas 3 pessoas ou 4, né, esses infelizes, né, que se você morasse aqui, em Taquaritinga, e seu pai estivesse lá, ou alguém da sua família estivesse lá, você aplaudiria esse vereador ou você criticava? Então aprende, se converta e aprende a amar o seu próximo, como Jesus falou. Tá bom? Então é isso que eu gostaria de colocar, tá? Estou passando para os senhores vereadores, tá? E agradeço mais uma vez, Jornal Defensor, pela colocação tão bonita, pelo Fábio que veio aqui para me ajudar e o Niltinho para colocar. Então, meu abraço a todos. Eu amo Taquaritinga, eu amo o meu país. E se fosse pessoas de outro país, Tonhão, eu faria da mesma maneira. Eu me apelava. Mas como que eu apoiei o senhor Bolsonaro, entendeu? Apoiei, pedi voto para ele. Eu estou me apelando como um vereador da cidade de Taquaritinga, preocupado com nossos irmãos brasileiros lá no Amapá, no Macapá, morrendo pelos corredores, e as crianças no Hospital das Crianças ali também morrendo, por falta de atenção de um governo, né, sem nenhuma responsabilidade, entende? Para com aquele povo. Isso que eu gostaria de dizer, e meu muito obrigado a todos. Gilberto, Bom. só Oi, uma não, parte, Rodrigo. rapidinho. Parabéns pela sua fala, pela sua preocupação. Eu li a matéria, foi bastante oportuna. Eu li a matéria através do site da Câmara e no Jornal Defensor. Logo no começo comentou em relação ao Paulo. Essa semana ele foi até São Paulo, né, que ele exerce um cargo público lá em São Paulo, e ele foi para fazer a descompatibilização, que nós tínhamos aí a tabela de prazos, e aí ele acabou de sair da reunião do partido, e a descompatibilização dele é de 90 dias, ou seja, ele não precisa estar fazendo essa semana, no caso, para fazer até o dia 4 de julho. Isso. É o mesmo caso do Beto. Então, ele acabou de mandar uma mensagem aqui para mim, para o Bonilo, acho que para o senhor também aí deve estar chegando, que ele foi para fazer isso essa semana,
Porém, em conversa com o advogado do partido, o advogado falou que ele tem até o mês que vem para estar se descompatibilizando, Gilberto. Obrigado pela parte. Te agradecer e pedir uma coisa aqui para o nosso presidente, para a mesa da Câmara, para cada vereador. Tá? Eu sei que quase todos vão ser candidatos aqui, que nós possamos realmente fazer o nosso trabalho aqui, pensar na nossa cidade. Tudo aquilo que for bom nós vamos aprovar aqui, entendeu? E vamos deixar realmente, né, o nosso trabalho para a rua. Vou defender o meu candidato, entendeu? Vou defender o meu candidato com unhas e dentes. Não quero nada, eu só quero pedir o apoio da população, mas colocando diante de Deus, tem colocado. O Senhor sabe o que é melhor para a cidade. E é isso que nós temos que colocar. Nós não precisamos apagar a luz de ninguém para acender a nossa. E é isso. Todo mundo está vendo o trabalho do prefeito atual. Todo mundo conhece o trabalho do Paulo Delgado. Do que ele foi 8 anos, né? Então ele tem um grupo, e um grupo realmente sincero, que saiu da prefeitura, deixou de ganhar, porque falou, tem um lado, eu não posso apoiar o senhor, eu vou apoiar. Então vamos fazer o nosso trabalho aqui na Câmara, aqui em união, pensando no melhor da cidade, e se é a vontade de Deus o meu candidato ganhar, vai ganhar, ele terá um companheiro aqui, sincero, não infiel, nem um traidor, que eu não tenho essa qualidade, mas se é a vontade de Deus do Vanderlei ganhar, ou de outro candidato ganhar, tá? Nós vamos, se eu voltar aqui nessa Câmara, que eu não sei qual que é a vontade de Deus, e o que é melhor. Se for para o melhor, para mim, voltar aqui, eu quero continuar honrando, entende? Honrando o meu trabalho e honrando a minha cidade. Mas se Deus achar que eu devo parar por aqui, e Ele quer colocar outro, eu vou sempre agradecer. E vou continuar sendo o Gilberto que eu sempre fui. Tá? Gilberto que eu sempre fui, eu sei aqui, essa Câmara de pessoas competentes, elogio essa Câmara pelo trabalho de cada um. Mas vamos pensar numa coisa, não apaga a luz do seu amigo para acender a sua, que é muito feio. Só para fazer um registro, pois não, Juninho. Eu acho que o prefeito não tem o que reclamar dessa Câmara, Gilberto, porque todas as vezes que ele solicitou, nós estivemos aqui, atendemos pedidos de sessões extraordinárias a qualquer hora, devolvemos dinheiro, doamos carro, doamos móveis, sempre tivemos à disposição do prefeito. E outro dia eu assisti uma reunião, uma sessão da Câmara de Matão, eu fiquei abismado com o que acontecia lá, o cara ameaçando o outro de morte, chamando para ir na pista para trocar tiro, aqui do nosso lado. Então, quando a gente critica alguma coisa, o prefeito precisa entender que ele não é perfeito. Eu apoiei o Vanderlei por 20 anos, Gilberto, e você sabe muito bem disso. Infelizmente, foi uma grande decepção para mim, e não acho que eu deva continuar apoiando quando a pessoa me prova que ela não está naquele caminho que ela dizia que estava. Eu acho que isso o tempo vai dizer, a justiça vai dizer, Deus queira, mas aqui o que dependeu da Câmara sempre, nós sempre atendemos, nós nunca criamos empecilho nenhum, o que a gente faz é a nossa parte, de fiscalizar, de legislar, né? Então a gente faz o máximo, não atrapalhamos prefeito nenhum, muito pelo contrário, sempre ajudamos. E a prova maior disso, que tudo que está sendo tocado aqui hoje, Gilberto, na cidade, e você tem aqui na nossa frente, é de um deputado que nós apoiamos. Deputado Baleia Rossi, que eu, o Vadinho, o Tonhão, o Lorenzano e o Denis apoiamos, é o deputado que trouxe mais de 10 milhões de recursos para Taquaritinga nos últimos 6 anos. Então, o projeto do cinema é dele, o projeto do calçadão aqui do turismo é dele, esses asfaltos que o Fulvio pôde fazer, enfim. E agora há pouco estou recebendo aqui um comunicado dele, Vadinho, dizendo que há mais 200 mil reais disponível para a nossa Santa Casa e mais 100 mil reais para o nosso Hospital de Olhos. São duas entidades que são referência e orgulho para a nossa cidade e que o deputado que nós temos orgulho de representar não esquece. É nessas horas que nós precisamos de anjos da guarda
como o Baleia, que podia estar direcionando dinheiro para cidades maiores, onde tem mais eleitores, mas não, ele não esquece dos seus companheiros, dos seus amigos, e é por isso que nós estamos aqui sempre, e sempre que podemos, Gilberto, nós pedimos verbas para Taquaritim, que são revertidas para a prefeitura em benefício da população. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima sessão. Eu gostaria só de apresentar aqui a nova assessora de imprensa do Vanderlei, a Fernanda e o Carlos. Tá? O Carlos eu não conheço. Boa noite, senhor presidente, desculpa. Boa noite, boa noite.